Oi, como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Baile hoje. Boa noite. Ele vai tirar. Pai, a barreira vai virar baile. Chateado, fico boladão, meu soco parede, quebra as coisas dentro de casa. Mas eu não vou deixar de ser Vasco, não vou deixar de como? De amar o Vasco. Para pa 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 paiva. Para pa 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 paiva. Para para mais um gol do Vascão. Para pa 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 gol do Vascão. Para pa 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 paiva. No gol do Léo Jardim é ruim de invadir. Com o Guardiola, Zaga e o João Vitor ali. PH e o Piton que não cruza faz amor. Hugo Modric e o Tony Cocão Kroos ali fechou. O Felipe Coutinho na criação. E o Paiê só na distribuição. O Adson botou na frente, é correria, esquece. E se tem bola na área, é mais um gol do Verrete. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos vascaínos e vascaínas, conectados, ligados aqui no nosso canal de norte a sul, de leste a oeste. Você tá ligadinho no canal Vascaíno desde sempre. Nosso programa tá começando aqui, muita coisa importante. Já vou pedindo aí pra você, não se inscreveu ainda, dá essa força aqui pro amigo de vocês, se inscreva, dá essa moral. Já deixou aquele like, o dedinho pra cima, dá essa força aqui também pro nosso amigo. E olha só, hein, dá essa força aqui pro nosso canal. Mais uma coisa que eu vou pedir, né? Apareceu o anúncio, deixa o anúncio correr pra nos ajudar a gerar receita. Já falei muito, né? Então vamos começar a falar do nosso Vasco, muita coisa importante. Vamos falar aí do nosso elenco que já se encontra em Santa Catarina para a partida desse domingo à noite. Vamos falar de algumas possíveis formações que o nosso Vasco pode estar entrando em campo, pode estar utilizando. Vamos falar também aí sobre as meninas da colina, sobre alguns jogos que tivemos também nessa noite de sábado. Vamos falar aí sobre o sócio torcedor, sócio gigante, sobre mercado da bola, sobre dinheiro entrando nos cofres do Vasco. Então se segura e acompanhe o nosso vídeo até o final, muita coisa importante. Logo de cara, né, é o seguinte: o nosso elenco que finalizou os preparativos para essa partida ainda na manhã desse sábado aqui no Rio de Janeiro. Depois nosso elenco, nossos atletas almoçaram, descansaram e ali do meio da tarde para o fim da tarde o nosso Vasco já pegou o avião e ó, isso mesmo, com sentido aí a Santa Catarina, para ser mais exato, a cidade de Chapecó. O nosso Vasco já se encontra na cidade de Chapecó, uma recepção mais do que calorosa. O nosso Vasco é gigante dentro do Brasil, fora do Brasil, nos quatro cantos aonde o nosso Vasco vai, são muitos torcedores e lá em Chapecó não foi diferente. Uma grande torcida ali esperando os nossos jogadores, os nossos atletas, para tirarem foto, para tirar aquela casquinha, tirar aquela selfie, né, aquele autógrafo muito bacana. E é o seguinte,
seguinte, né? Já que nós estamos falando do elenco, dos jogadores que viajaram, como você já acompanha na tela, Álvaro Silva, quem viajou? Então, meus amigos, os atletas relacionados para esse confronto são os seguintes jogadores: Alex Teixeira, Felipe Coutinho, David, Emerson Rodrigues e GB, Hugo Moura, JP, o goleiro Keiler, Leandrinho, Léo Jardim e Piton, Maicon, Matheus Carvalho, Pablo, PH, Paiê e Puma, Rayan, Rojas, Esforza, Souza, Verrete e Zé Gabriel. Esses são os atletas do nosso plantel que estão aí relacionados, que viajaram para Santa Catarina para enfrentar a equipe do Grêmio. O Grêmio, ao qual também treinou nesse sábado, mas já treinou no palco da partida. Isso mesmo, o Grêmio, que já está na cidade de Chapecó desde a última sexta-feira, né? Então a equipe do Tricolor Gaúcho realizaram um treinamento na manhã desse sábado na Arena Condá, né? Palco aí do jogo, né? Desse próximo domingo à noite, Grêmio e Vasco da Gama pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Não sei se vocês observaram, mas nessa lista de atletas relacionados aí para essa partida não apareceram alguns jogadores, dentre eles Bruno Prachedes, Galdames, Rossi e Serginho, né? Esses jogadores não foram relacionados. A informação que nós temos é que Bruno Prachedes e Galdames não foram relacionados para a partida por opção técnica, tá? Isso mesmo, até mesmo também a situação do Rossi. Serginho também não viajou, né? E o Adson, que não foi relacionado porque ele foi poupado devido a um grande risco de lesão muscular. Então o Adson ficou no Rio, né? Se recuperando a sua parte muscular para daqui 2 dias, aí nessa próxima segunda-feira, o Adson vai voltar aos trabalhos junto com o elenco, já avisando aí os preparativos para a partida de ida da Copa do Brasil, que será na próxima quarta-feira. Galera, é o seguinte, hein? O árbitro para essa partida desse domingo entre Grêmio e Vasco da Gama é o Paulo César Zanovelli, tá? Ele que foi escalado para apitar essa partida nesse domingo à noite. E olha só, a transmissão está a cargo do Sport TV para praticamente todo o Brasil e também para o Premier na TV fechada por assinatura. Você também pode escutar esse jogo do Vascão através das rádios convencionais ou até mesmo aí através da web rádio, né, conhecidas rádios aí do YouTube. E falando de YouTube, você pode assistir na Vasco TV, claro, somente a narração, mas com um pré-jogo mais do que completo, aquele esquenta maneiro que tem sempre na Vasco TV, depois a narração da partida. Então, galera, olha só, hein, os jogadores que viajaram, né, dentro dos atletas que foram relacionados para essa partida, que estão, né, em Chapecó para esse jogo aí diante a equipe do Grêmio, né, galera? Eu quero que vocês acompanhem uma arte na tela, né, fazendo um esboço aí, meus amigos, da provável escalação para essa partida, tá? Então vamos lá, gente. Olha só, o Vasco poderia, por exemplo, entrar aí em campo num 4-2-3-1. Né, com Léo Jardim, PH, Maicon, Léo e Piton, né, mantendo a linha defensiva ali, no máximo, de repentemente, tirando um dos 2 zagueiros para a entrada do Rojas, né, Rojas que voltou aos relacionados após cumprir o protocolo de concussão da CBF. Então o Rojas, quando vem entrando bem, viu, galera? Nas últimas partidas que entrou bem. Aí o meio-campo, né, eu esbocei uma escalação e com o meio-campo mantendo Hugo Moura e Matheus Carvalho de titulares, né, porém no decorrer da partida de repentemente possa estar colocando o Souza na vaga de um desses 2 atletas, né? E aí, galera, ali no trio de meia ataque, né, os atletas de criação, seria aí o JP pelo lado direito, o Coutinho mais centralizado e o Dimitri Payet pelo lado esquerdo e o Verrete lá na frente, né? Então o Vasco poderia, de repentemente, em algum momento da partida, jogar com esse esquema, num 4-2-3-1, né? Podendo ali colocar o Esforza ou o Souza no segundo tempo, de repentemente colocando aí também o zagueirão Robert Rojas, que voltou a ser relacionado, de acordo com a demanda da partida, se o PH sentir coisa e tal, o Puma pode entrar no lugar dele. E ali na meia cancha temos algumas opções de nome, né? Por exemplo, se pode, por exemplo, sair o JP para a entrada do Emerson Rodrigues, depois, né, lá no segundo tempo pode, por exemplo, sair o Paiê para entrar o Alex Teixeira. Enfim, existe várias opções aí, essa é apenas uma delas, né? Outra opção seria no clássico 3-3, que o nosso Vasco já vem jogando, com Léo Jardim, PH, Maicon, Léo e Piton, né? E aí a trinca de meio campos, né, com Hugo Moura, Matheus Carvalho e Coutinho, um passo mais à frente ali, fazendo o papel ali da saída de bola, né? Não sei, né, se seria
tão ideal assim, porque aí o Coutinho teria que voltar para marcar junto com o Payet. Mas vamos esboçar aí lá no ataque, né? O Emerson Rodrigues pelo lado direito, o Verratti centralizado e o Payet pelo lado esquerdo, ou o David, né? De repentemente o David começa como titular e lá no decorrer da partida o treinador tira ele para entrar o Payet para jogar alguns minutos com o Coutinho. Enfim, uma outra possibilidade também, ainda jogando no 4-2-3-1, né? Seria aí utilizando aí o Coutinho, né? Um passinho mais à frente, o Emerson Rodrigues, né? O Payet e o Verratti. Seria uma boa também, né? De repentemente tirar ali o Hugo Moura e colocar o Souza. Não sei como é que tá a intensidade dele, né? Enfim, dá para jogar de várias maneiras. Dá para jogar no 4-4-2 também, né? Com esses esquemas que nós vemos, a gente vê o Vasco aí jogando ultimamente com esses atletas. Enfim, né, galera, vamos ter aí que aguardar nas próximas horas aí até chegar a hora dessa partida. Agora é o seguinte, nós já falamos do jogo, né, já esboçamos aqui algumas possibilidades para essa partida, nosso elenco já se preparou, preparativo encerrado, o Grêmio também, né, ingressos esgotados na Arena Condá, já falamos de todas as situações. Agora eu quero falar com vocês sobre a situação do mercado, né, surgiu informação de que o Vasco estaria de olho aí no atacante Gonzalo Álvares, né, um jogador chileno, um atacante de lado de campo de 27 anos. E aí parece que o Audax italiano já teria até colocado o valor, 2 milhões e 500 mil reais, né, um jogador de 27 anos, né, gente, que vale 2 milhões e meio só. Vamos ser sinceros, os números do cara já não são encantadores, o valor então assim, já tá mais do que escrito nas estrelas, né, não é pro Vasco ir atrás desse jogador. Sinceramente, se o Pedrinho fizer isso, né, ou ele vai acertar na veia aí surpreendendo todo mundo se esse cara chegar aqui e arrebentar, ou ele vai fazer a maior loucura que ele já fez desde quando ele assumiu o Vasco. Na minha opinião, se eu tenho a caneta, eu não vou atrás do atleta, com todo respeito à pessoa física dele, mas eu não iria atrás aí de Gonzalo Álvares. E ainda falando do mercado da bola, uma atualização muito importante, hein, gente? Não sabemos se tem a ver com o Vasco ou não. Porém, todavia, entretanto, no finzinho da noite do sábado, aí, é isso mesmo, aí quase já entrando nesse domingão, galera, nós tomamos conhecimento da seguinte informação que veio diretamente da Central do Arabão, lá do Campeonato Árabe, né, o jornal que cobre lá a competição dos árabes, está afirmando que o atacante brasileiro de lado de campo, Michael, especulado no Vasco nos últimos dias, acertou a sua saída do Al Hilal Saudi. Isso mesmo, Michael acertou com o clube árabe a sua saída do Al Hilal. Ele está sendo muito ventilado aqui no Vasco, vamos aguardar, não é só o Vasco que tem interesse no atleta, outros times do futebol brasileiro também já demonstraram interesse. Michael, o Vasco já vem aí sondando, flertando com esse atleta já há mais de uma temporada, desde antes do próprio Ramon Dias chegar no Vasco, o Vasco já estudava essa possibilidade. Agora então nós tomamos conhecimento que Michael está saindo do Al Hilal. Será, torcedor? Será que ele vem para atuar no Vasco? Ou será que ele vai jogar em outro clube lá mesmo nos Emirados Árabes? Ou vai vir atuar em outra equipe aqui do futebol brasileiro? Bom, por enquanto não sabemos, mas se for aí relacionado ao Vasco, né, boa notícia, né, que o atleta agora aí tá livre no mercado. Vamos aguardar essa situação, nós vamos atualizando vocês conforme as informações forem saindo gradativamente. Tá, gente, agora eu quero falar com vocês uma outra situação que é envolvendo o Marlon Gomes, né, o Vasco no início da temporada amarrou a venda do nosso meio-campista, cria da base do Vasco, Marlon Gomes, para o Shakhtar Donetsk por 12 milhões de euros, naquela época, naquela ocasião, na cotação daquela época, 64 milhões de reais. Só que o Vasco chegou a um acordo com o Shakhtar Donetsk para que o clube ucraniano antecipe 2 parcelas do pagamento da compra do Marlon Gomes, com isso, né, dando um desconto aí para os ucranianos de 15%. Então, o Vasco inicialmente, no fim de tudo, receberia 64 milhões, agora já deve receber 41 milhões, esse deve ser o valor que o Vasco deve receber aí pela venda do Marlon Gomes, já incluindo parcela que o Vasco já recebeu para trás, mais as parcelas aí para frente. Falando em mercado, tá, gente, eu quero pedir perdão para vocês, que ontem eu me equivoquei totalmente, falei que a janela termina aí agora nessa próxima quarta, quinta-feira, eu viajei na maionese, a janela só fecha em setembro, tá? Me equivoquei, mas
existe sim uma possibilidade que nos próximos dias o Vasco possa estar anunciando um jogador e possa até mesmo estar anunciando a saída de um ou outro jogador aí. Vamos ficar ligado nessa situação. Também sabemos que o Vasco negocia também, né, galera, com o zagueiro. Na verdade, é uma das prioridades do nosso Vasco nesse atual momento, né? Então, Gonçalo Álvares, na minha opinião, acho que não rola, né? Serginho tem algumas propostas, o Vasco avalia, o Rossi está negociando também com o Paysandu, né? Algumas situações esfriaram, tipo a do IR Mina, enfim, muito se fala que pode se chegar, alguns falam que não, né? Enfim, vamos ter que aguardar. Fato é que o Vasco está no mercado, a gente tem sim prioridades, o Vasco tá buscando sim, né, reforços aí pontuais, não temos margem para erro, né? O Vasco busca de forma pontual aí mais reforços, tá, galera? Agora eu quero mudar de assunto, eu quero falar com vocês aqui um pouquinho, né, sobre o nosso plano de sócio torcedor, isso mesmo, o sócio gigante, como você já acompanha na sua tela. Hoje, né, nesse sábado, os vascaínos já passam de 58 mil sócios torcedores do nosso clube de regatas Vasco da Gama. Porém, todavia, entretanto, ainda muito longe daquilo que se espera, né? Como assim, Álvaro Silva? Pô, aumentou bastante, realmente, em vista do que estava, melhorou, mas em vista do que dá para chegar, ainda falta muito. Tá falando de quê? Vocês já estão acompanhando no seu monitor, na sua tela, esse levantamento, que são os 10 planos de sócio torcedores do nosso futebol, do futebol brasileiro, né, o top 10. Né, os 10 clubes com mais sócio torcedores aí no seu quadro social. Encabeçando essa lista é o Palmeiras, com mais de 196 mil sócio torcedores. Isso mesmo, gente, quase 200 mil sócios. A equipe palestrina lá, né, do Alviverde, né, de São Paulo, o Palmeiras tem. Aí o Grêmio, olha que surpresa, eu confesso a vocês que eu não sabia, hein? O Grêmio tem mais de 120 mil sócio torcedores. O Internacional, aí o rival do Grêmio, né, com 103 mil sócios. O Galo Mineiro é o quarto colocado com 95 mil. Vocês observam, né, gente, que todos esses times que eu tô falando têm arenas novas, né, tem estádios aí com para pelo menos 45 mil torcedores, né? Então vocês observam que à medida que você tem um estádio que comporta mais torcedores, você tem mais elasticidade nos seus planos de sócios, né? Automaticamente você tem aí uma maioria esmagadora em relação aos seus outros adversários, concorrentes aqui no futebol brasileiro. Vamos lá. O quinto colocado é o Flamengo, né? O nosso maior rival aí, o Urubu da Gávea. O Flamengo tem 80 mil sócios torcedores no seu quadro social, né? É um número expressivo. Embora seja aí, o Palmeiras tenha mais do que o dobro do que o Flamengo, por exemplo, mas em relação ao Vasco é um número muito expressivo ainda. Aí vemos aí, ó, galera, o Bahia, né, já na sexta colocação, o Bahia City, hein, com 76 mil sócios, hein? Aí nós vemos o Cruzeiro na sétima colocação com 70 mil associados, né? O oitavo colocado é o Botafogo, gente, isso mesmo, com 61. Então olha só, o Botafogo tá logo ali na frente, o Vasco tá atrás piscando farol e pedindo passagem, né? Isso mesmo, né? Porque o Vasco já tá com 58 mil sócios, faltando aí 4 mil mais ou menos para a gente já ultrapassar o nosso rival alvinegro aqui do Rio de Janeiro. Aí o nosso Vasco é o nono colocado com 58 mil associados, né? E o décimo colocado é o nosso outro rival aqui do Rio de Janeiro, o Fluminense, né? O Vasco ultrapassou o Fluminense nos últimos dias. Fluminense que tem 55 mil sócio torcedores no seu quadro social. Então observamos, né, que os três dos 4 do Rio, né, 3 estão ali entre os últimos, né, do futebol brasileiro, né? Só um deles está ali brigando na parte de cima, que é o Urubu, ainda assim com uma diferença enorme em relação a, por exemplo, Grêmio e Palmeiras, né? Galera, é isso aí. Então observem, né? O Vasco aí, com poucos dias que Felipe Coutinho chegou, já estamos aí com quase 60 mil sócios, né? E aumentando, eu garanto a vocês, viu, torcedor e torcedora do Vasco, é uma questão de tempo. O Vasco emplaca aí mais 2 vitórias consecutivas e dependendo do reforço que o Vasco consegue acertar nos próximos dias, ainda nessa janela de transferências, não é segredo para ninguém que o Vasco bate 100 mil fácil ainda nessa primeira quinzena aí de agosto, tá? Isso mesmo, eu cravo aqui, se o Vasco ganha 2 jogos seguidos aí contra o Grêmio, por exemplo, e vence lá com autoridade fora de casa,
o Atlético Goianiense, e logo depois o Vasco anuncia uma boa contratação, de repente um zagueiro de impacto, né, ou de repente um atacante de impacto, vocês podem ter certeza que é meados de agosto, ali até mais ou menos o dia 20, eu cravo aqui que o Vasco chega, né, ou chega muito perto, ou passa dos 100 mil associados, porque aquilo, o torcedor não é bobo, né? Já foi-se o tempo que o que se falava lá do outro lado do mundo demorava horas para chegar do lado de cá, distorcido, né? E aquele negócio, aquela coisa, o que se falava, o que se escrevia no jornal era lei e pronto. Hoje em dia não, hoje em dia qualquer narrativa ela é construída e desconstruída em minutos através de uma rede social, e a mesma situação envolve o futebol, né? O futebol é muito rápido, é muito volátil. Hoje você tá lá em cima, tá se dando bem, amanhã a coisa vira negativamente falando. E pro Vasco, pra coisa virar ainda mais, pra gente continuar nessa arrancada histórica, é isso aí. Basta o Vasco fazer uma boa janela de transferência agora nos próximos dias, de repente emplaca mais 2 ou 3 jogos vencendo e vencendo com autoridade. Não é segredo para ninguém que dá para chegar tranquilamente aos 100 mil associados. E outra coisa, vou dar uma dica aqui pro marketing do Vasco, é legal esses planos mais baratos aí de R$8, de R$7, que às vezes nem todo mundo tem condição, né, de estar ajudando o clube, mas aí quem tem uma condição um pouquinho mais baixa consegue chegar também. Mas eu vou dar uma dica: criem mais planos intermediários. Não adianta criar plano também que o cara vai gastar R$3.000 no ano para ser sócio. Também criar plano de R$4, R$5 é bom para aquele torcedor que não tem muita condição de ajudar, mas para o clube, sinceramente, não é tão benéfico. Agora, o que é bom para todo mundo, para o torcedor e para o clube, é aquele plano ali, vamos dizer assim, que fica no meio do caminho, não é nem o mais caro, não é nem o mais barato, é o plano que a maior parte da galera adere. Então fica aí a dica, né, pro setor de marketing do Vasco. Agora, dito isso, eu quero falar com vocês aí um pouco, calma, já vamos falar aí das meninas da Colina, da final do Campeonato Brasileiro, calma, a gente já vai abordar esse assunto. Agora, galera, eu quero falar com vocês aqui o seguinte, sobre os jogos que tivemos aí nessa noite de sábado, né, abrindo a rodada aí, tivemos, por exemplo, Palmeiras e Vitória, Juventude e Criciúma, Bahia e Internacional, Fortaleza e São Paulo, e Botafogo e Cruzeiro. Então, agora é o seguinte, eu vou colocar uma arte na tela para vocês acompanharem, e vamos aí então esmiuçar esses jogos que iniciaram a rodada nesse sábado. E tivemos nessa noite de sábado, né, alguns jogos, hein, galera? Olha só, o Palmeiras venceu, ó, não sei de que jeito. O Vitória da Bahia, né, isso mesmo, triunfou, venceu sobre a equipe do Palmeiras no Allianz Parque pelo placar de 2-0, um placar histórico, viu? O Palmeiras nunca havia perdido pro Vitória da Bahia jogando em São Paulo por campeonatos brasileiros, desde a sua fundação. Então, um placar histórico e importante para a equipe do Vitória, que vem buscando aí sair da zona do rebaixamento, já consegue respirar. É um resultado que coloca uma obrigatoriedade no Vasco em vencer aí nas próximas horas o Grêmio, né? Porque as equipes de parte de baixo da tabela estão pontuando, e aquela gordurinha que nós tínhamos acumulado já algumas rodadas, ela está cada vez mais diminuindo. E olha só, galera, o Criciúma venceu a equipe do Juventude, isso mesmo, lá no Alfredo Jaconi, tá? Tivemos um empate do Bahia contra o Internacional, os dois jogaram e ficaram no placar de 1-1. O Fortaleza venceu o São Paulo na Arena Castelão por 1-0, né? Poderia ter sido mais, tivemos gols anulados aí, na minha opinião, o gol que o Fortaleza fez no finzinho do jogo foi válido, né? Muito mimimi, se fosse o São Paulo jogando em casa, o árbitro daria o gol sem medo nenhum de se comprometer. Como era o Fortaleza contra o poderoso São Paulo, o árbitro tentou deixar o São Paulo vivo, anulando o gol do Fortaleza, mas não foi o suficiente. O Fortaleza venceu mais uma no Campeonato Brasileiro. E o Botafogo, hein? O Botafogo, toda vez que chega na hora H, acaba o gás, né? O Cruzeiro enfiou 3-0 em cima do nosso rival aqui no Rio de Janeiro, no Newton Santos, né, com 2 golaços, diga-se de passagem, e um deles feito pelo meu xará, né, Álvaro Barreal.
atacante lado de campo argentino que estava no Cincinnati, lá nos Estados Unidos, foi especulado aqui no Vasco. O Vasco não quis fazer o investimento na ocasião. O Cruzeiro atravessou, levou o atleta lá para a Toca da Raposa e Álvaro Barreal, jogo após jogo, vem arrebentando com a camisa do Cruzeiro, e o Cruzeiro que também está embalado aí na competição, no Campeonato Brasileiro. Aí teremos outros jogos aí nesse domingão, terminando essa rodada, né, meus amigos? Agora eu quero falar com vocês das meninas da Colina, isso mesmo, elas venceram e venceram assim, no placar agregado, melhor dizendo, foi 2-1 no primeiro jogo lá em Belém do Pará. Aqui no Rio tivemos um gol aí na segunda etapa, mas o gol foi anulado, mas deu Vascão, 0-0, né, deu o título para o nosso Vasco. As meninas venceram o primeiro jogo por 2-1, empataram em 0-0 aqui no Rio, no Luso Brasileiro, e é campeão. É para não ficar só no que eu tô falando, acompanhe a festa das meninas e eu já volto. Boa noite. Show de bola, né? As meninas merecem. Meus amigos, então nesse clima de comemoração de campeão com as nossas meninas da Colina, eu vou ficando por aqui, porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e é nóis, Vasco!